Olá, aqui Charlie Normandel, trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje nós faremos a leitura do capítulo 15, O Urso, que é uma carta, como as demais, que tem sentidos às vezes ambíguos, contraditórios, exigindo uma atenção maior na hora de se realizar a interpretação. Então, o número do capítulo combina com o número da carta, na ordem do sistema Petit-Lenormand, é a carta 15ª. O urso, que geralmente aparece com esse nome, e corresponde ao 10 de paus. É uma carta, então, do naipe de paus. O naipe de paus, conforme temos visto, é aquela família de cartas que reúne os maiores desafios para a nossa existência, nas dificuldades, os problemas, os dramas, os traumas, as barreiras, os obstáculos, os conflitos e por aí vai. Vamos à leitura. Todas as relações que estabelecemos na vida têm por trás questões ligadas ao poder, desde os laços familiares até as relações internacionais. Tendo-se consciência disso ou não, o poder é um princípio que molda, organiza e hierarquiza a forma como vivemos, nos comportamos e interagimos uns com os outros. Talvez próximo de nós no tempo tenha sido o filósofo francês Michel Foucault, que melhor explorou as questões do poder. Ele tem entre as suas muitas obras, ele tem uma específica que se chama Microfísica do Poder, em que ele analisa justamente esses aspectos do poder. Quando nós falamos em poder, nós geralmente associamos a política, ao governo, a quem está nas situações de mando, de comando, de quem tenha outros submetidos a ela, né? Em cargos, né, de liderança. No entanto, o poder está enraizado na nossa vida do nascimento à morte. E tudo se resume a uma questão de poder, né, desde as relações familiares, como está bem colocado aqui no texto, até as relações internacionais. E o urso é uma carta que dá conta disso, né? Uma das características que mais me empolga, que mais me cativa no urso, é a do empoderamento. Quem faz a leitura mais para si e na forma de aconselhamento, se sai essa carta, ela é um convite claro a que se assuma o poder pessoal e assuma a condição de protagonismo na vida, né, que é uma iniciativa que cabe a cada um. Então, é uma carta que tem esse contexto. Só que, como ela diz respeito a todas as questões de poder e também do poder aliado à força, geralmente é uma carta que, quando aparece, fala da desproporção, fala da desmedida, fala de algo em excesso, fala de algo que está demais, fala de algo que é exagerado. Então, é uma carta que exige um pouco de atenção na hora de se lê-la, de se considerá-la, de se interpretá-la. A carta do Petit Lenormand, que melhor expressa as relações de poder, conforme já dito, é o urso. Encarnando em si esse princípio do poder, esta carta frequentemente apresenta um equilíbrio instável entre a força e a justiça. É o que eu acabei de falar sobre a desmedida, o excesso, o exagero. Isso é muito marcante nessa carta. O urso pode tanto representar o empoderamento pessoal de alguém, que consegue superar as adversidades e fazer valer os seus direitos, quanto o uso da força de forma desproporcional, oprimindo e prejudicando uma ou mais pessoas. Então, esse é o lado mais negativo dessa carta, né? O poder como instrumento de opressão, né? Quando se
quando se oprime, se pisa, se machuca as pessoas em função da condição de poder, de mando, de liderança em que a gente se situa. É a carta geralmente usada para representar a mãe ou uma matriarca, uma mulher que exerce um importante papel de liderança e de comando no seio de uma família ou de uma coletividade maior, como líderes comunitárias, por exemplo. Então, é a carta que frequentemente é utilizada para representar a mãe, porque a mãe também encarna esse papel de difícil equilíbrio na relação com os filhos, né? Geralmente pendendo para a superproteção. Não é regra geral, mas é uma tendência das mães superprotegerem os seus filhos. Então, o urso é utilizado, esse emblema é utilizado para representar a mãe. E também indica muitas vezes esse aspecto negativo do comportamento da mãe em relação à sua prole, né, de proteger em excesso. Tudo que é em excesso não é bom, né, traz prejuízos tanto quanto a falta quanto a escassez. Então serve como um alerta. Ao descrever alguém ou alguma coisa, descreve como grande, pesado, poderoso, superprotetor, exagerado. Então, utilizando o método gramatical, quando ela funciona como uma carta que está caracterizando a outra, todos esses adjetivos são válidos, né? E sempre, né, a regra geral é algo grande, mas tendendo ao exagero, né? Algo que é demais, algo que está fora da medida. Esta carta também pode aludir às altas finanças e às grandes instituições financeiras, bancos financeiros, mercado de ações e por aí vai. Está contemplado aqui também como palavra-chave, né? Finanças, renda. As palavras-chave que melhor expressam o urso são poder, empoderamento, força, mãe, empreendedorismo, banco, desproporção e as reticências, indicando que isso deve ser completado e aqui há mais espaço para isso. Então, hoje, fizemos a leitura comentada do capítulo 15 do livro Petit Lenormand, uma palavra-chave, que trata da carta Urso, que é uma carta muito interessante, como todas do baralho são, todas trazem uma possibilidade variada de interpretações e todas colaboram, cada uma à sua maneira, para ir compondo esse grande mosaico que é a vida, que é o que essas 36 cartas fazem na sua individualidade, na sua essência, mas nas combinações, nas relações, nas conexões que estabelecem entre si. Elas sempre vão retratar todos os aspectos da nossa vida. Se nós temos habilidade com as cartas e abrimos uma mesa real, nós vamos ver ali o retrato da nossa vida, né? Como ele está no momento, como a nossa vida está no momento da leitura. As influências do passado que fizeram com que nossa vida fosse do jeito que é agora, no momento da leitura, e as tendências de futuro também, a partir do agora. Então, Charlie Normandel, desejando sucesso em sua aprendizagem, até mais.